Enquanto ninguém te vê, Deus já te escolheu. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. E para reflexão, nós vamos ter como base aqui 1 Samuel, no capítulo 16. Muitas vezes em nossas vidas, a gente busca validações perante um ciclo de amizade, perante os familiares, perante o trabalho, e não somos vistos, não somos reconhecidos. Mas o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, conhece, porque Ele vê o coração e os homens somente o exterior. Nessa passagem, 1 Samuel 16, nós vamos ver aqui a escolha de um rei, que foi o rei Davi. Samuel, o profeta, recebeu uma ordenança de Deus para ir até a casa de um homem chamado Jessé e chamar os seus filhos e, dentre os seus filhos, ungir um deles a rei. Logo no início do capítulo, Samuel, o profeta, ainda estava, tendo pena de Saul, porque Saul tinha perdido ali a unção de Deus na vida dele como rei. E Samuel, o profeta, estava com pena de tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, mas ele foi categórico ali, dando as ordenanças e as deliberações de Deus para a vida de Saul. Mas agora o cenário é outro. Deus já escolheu um melhor que Saul. E falou: Samuel, você vai lá para a casa de Jessé, manda chamar os filhos dele, e eu te mostrarei qual deles ali será ungido por mim. Pegue esse chifre aqui, derrame azeite e você fará a unção a esse menino. Então Samuel, que era um profeta muito obediente a Deus, toma essa diretriz e vai. Ele só tinha medo, de que Saul poderia no meio do caminho ali, já que ele perdeu a coroa, vamos botar assim, de matar ali Samuel no meio do caminho. Então, disse Samuel ao Senhor: como eu irei? Pois Saul saberá e vai me matar. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Então agora que ele está indo à casa de Jessé, ele está indo com um objetivo também de fazer um holocausto, um sacrifício lá. E Samuel vai, o profeta vai. E quando chega, Jessé se depara com o profeta e já, peraí, ou vem bênção ou vem maldição aqui, porque pela boca do profeta o Senhor fala. E ele diz assim: é de paz a tua vinda, Samuel? E Samuel diz: sim, com certeza, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Manda trazer os seus filhos aqui para a gente fazer esse holocausto perante o Senhor. E quando os filhos chegaram, guerreiros, homens valentes ali, foi passando um por um, E Samuel vendo cada um deles e próximo. No total eram 7 filhos que estavam ali e Davi não estava ali. E Samuel começou a ficar: mas cadê? São todos os teus filhos que estão aqui? Aí Jessé: não, tem mais um, é que ele fica lá pastoreando as ovelhas. Então manda chamar ele. Olha só o detalhe que tem no versículo 7, que o Senhor dá de alerta ali para Samuel. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor? Ou seja, Jessé ainda estava induzindo que algum daqueles meninos ali fossem, de fato, ali, recebessem a unção ali do profeta. E Samuel diz: não, manda chamar esse menino que falta, Era um total então de 8 filhos, 7 estavam ali e Davi estava lá pastoreando. E quando Davi chega, algumas características que estão citadas na Bíblia sobre isso, Lá no versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é ele. Samuel, obediente, profeta, vai lá e unge Davi como rei. Só lembrando que Saul ainda está no governo, E Davi aqui, ele ainda é um jovem. Ainda tem uma transição para acontecer, que é ao longo do livro aqui de 1 Samuel,
até ele sentar realmente na cadeira, no poder, né? Mas no versículo 13 está bem claro o seguinte: Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu por meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi-se para Ramá. Naquele momento, o menino, que não estava ali dentro da escolha do pai, né? O próprio pai não chamou ele ali para esse sacrifício, um menino que já tinha um histórico de ter matado um leão, matado um urso, estava lá pastoreando as suas ovelhas, não estava naquele momento. Mas Deus vê o coração e não o que o homem acha que poderia ser um grande rei, guerreiro, forte, valente. Estão entendendo? Na nossa vida é muito semelhante isso. Sabemos o potencial que temos com o nosso Deus. De conexão, de vínculo, de entrega. Pode ser que ao nosso redor as pessoas não enxerguem. Ou até mesmo você não enxerga o teu potencial com Deus. Para isso, experiências são muito bem-vindas para a gente clamar o Espírito Santo, esse fortalecimento de sabermos a nossa posição perante o Senhor Deus. É o nosso coração, é a forma que adoramos ao Senhor, a forma que respeitamos, que obedecemos ao Senhor. Davi tinha isso muito claro para Deus no seu coração, sabe? Tanto é que Deus vai lá e escolhe esse menino agora para reinar, como ungido do Senhor. E no momento que isso acontece, agora indo para o versículo 14, Saul, que era o rei, diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno agora o atormentava. Ou seja, sai o espírito do Senhor e o Senhor delibera um espírito maligno para atormentar esse rei. E durante anos ali, ele fica atormentado. Davi já está ungido, mas ele ainda não está governante. E no verso 16 tem uma coisa interessante que diz, né? Manda, pois, Senhor nosso, que tens servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e se achará melhor. Ou seja, tamanha era a perturbação na vida de Saul, que entre os servos deles eles falaram: manda chamar o melhor músico que tem aqui da localidade, para que ele toque harpa. E por ocasião, quem era esse músico que mandaram buscar? Davi. Então Davi agora está junto ali com o rei, e quando o rei dava os ataques, os choques de loucura, Davi dedilhava as harpas, cantando, salmodiando, e o rei ficava bom. Mas olha a arquitetura do plano de Deus, sabendo que uma hora Davi que vai sentar nesse governo. E agora Saul que está perturbado e definhando, sabe? Tem os seus dias contados. Fruto lá daquela desobediência que ele teve lá perante Deus e foi desconstituído rei. Davi está agora no palácio junto com Saul. Tem algumas características legais aqui que a Bíblia recita sobre isso, né? No verso 18, então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Verso 21, assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça, caiu na graça do rei Saul. Mal sabe Saul que o próprio Davi seria o próximo. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Olha o campo espiritual das coisas, gente, como são. Se Deus está enxergando o que ninguém vê, que é o nosso coração, só nós sabemos, a partir do discernimento de Deus na nossa vida, conseguimos enxergar o mundo espiritual. Costumo brincar aqui também com minha esposa que as coisas, elas são espirituais na nossa vida. O que acontece aqui no mundo material, físico, né?
seja no trabalho, dirigindo, na rua, no trânsito, no carro, na família, na reunião. São coisas materiais ali que estão acontecendo, mas na verdade existe o campo espiritual da coisa. E o Espírito de Deus está sobre nós, Não é à toa, se você é cristão já redimido pelo Espírito Santo, que você já possa ter ouvido falar de alguém, né? Nossa, você tem uma luz, você tem um brilho, você resplandece uma paz. O que significa isso, gente? O Espírito do Deus Santo sobre a nossa vida, repousando sobre nós. Então a nossa batalha, ela tem que ser vista sob o âmbito espiritual da coisa. Enquanto Davi estava perante Saul, o Espírito é aquilo, né? Onde há luz não há trevas, sabe? Onde há luz não há trevas, e Davi ali era a luz naquele lugar. Porque Deus está enxergando você na tua profundidade. O que ninguém vê é o que Deus está enxergando. Então a gente precisa reconhecer isso, gente. Somos escolhidos, filhos amados e redimidos por Deus. Então somente se reconhecemos Jesus como nosso Salvador, sabe? Nosso Salvador. Partimos de um princípio onde éramos criaturas para nos tornar filhos benditos de Deus. Ao ponto de Deus ter feito aquilo com Jesus, o sacrifício, a cruz do Calvário, o Filho muito amado de Jesus ter ido lá, padecido, morte de cruz, para nos dar a oportunidade de alcançar o reino. Então Deus te escolheu para ser filho, sim, como escolheu Davi. Raiz de Davi, Jesus é derivado da raiz de Davi, sabe? Então enxerguemos as nossas decisões, as nossas escolhas na vida, primeiramente reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso, o meu Pai me escolheu. E eu estou aqui, Pai, para te ouvir, para seguir os teus preceitos, os teus caminhos. Tenho aqui um norte, Pai, de direção para a minha vida. E quero estar muito mais conectado junto contigo, assim como Davi era, assim como Samuel, nesses exemplos aqui, foi também. E peço-te, Pai, ajude-me a manter firme. Nas palavras de Jesus, ele fala, o espírito é forte, né? Mas a carne é fraca. Então a gente precisa sempre estar numa linha muito próxima com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele está sabendo o que se passa no nosso coração. Está sabendo? É ansiedade, ele está sabendo. É medo, ele está sabendo. Receio de alguma coisa, alguma situação, ele está sabendo. E cabe a nós parar atentamente, repousar sobre suas doces e verdadeiras palavras, buscar a Deus em oração. Estava falando outro dia aqui também. Não há malignidade que resista à oração pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não há quem resista à oração, gente. Nós precisamos reconhecer isso em nós mesmos. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração. Não há batalha que o Senhor perca. E já que somos filhos, repousando debaixo das suas santas e poderosas asas, nós também não devemos perder, gente, batalhas. Então se aproxime de Deus, busque a Deus, reflita, estude a sua palavra, faça orações, jejue, exerça o seu ministério, participe da comunhão cristã em uma igreja. E assim, você terá uma conexão muito maior de Deus na tua vida e reconhecer realmente o que Ele enxerga em você, um verdadeiro adorador, que é o que Ele busca lá do céu. Onde estão meus verdadeiros adoradores? É isso. Que essa palavra venha frutificar na sua vida e que você, de fato, possa dar frutos de arrependimento, de obediência, de perdão, para que a gente se ligue com o Senhor. Se esse vídeo te ajudou, coloca aqui embaixo nos comentários, coloca a tua experiência também referente a esse texto aqui maravilhoso que você acabou de ouvir. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.